Senta que lá vem a história. Olá! Há tempos e através de diversas perspectivas, o discurso tem sido objeto de reflexões no âmbito da filosofia, da linguística e da análise de discursos. Discursos estes que sempre buscam coerência na justificação de certezas constituídas historicamente. Assim, pode-se entender a maneira pela qual o discurso emerge em diferentes situações para estabelecer-se como ato impositivo, ato de verdade e de quase sempre ato de força. A partir disso, quem se apodera do discurso se apodera do poder e instaura relações desiguais entre quem o profere e quem o ouve. É dessa maneira que se estabelecem as relações de poder. Em 15 de outubro de 1926, nasceu na França Michel Foucault. Licenciou-se em psicologia, tornando-se filósofo em 1949. Vale dizer que este se auto-intitulava pirotécnico. Olá! Hoje vamos entrevistar o Sr. Foucault, filósofo, historiador, ou seja lá o que ele se intitula ser. Venha, Sr. Foucault, entre! Seja muito bem-vindo! Muito obrigada e boa noite a todos. Você muitas vezes disse que não gosta quando perguntam quem você é. Vou tentar mesmo assim. Gostaria que o chamássemos de historiador? Eu me interesso muito pelo trabalho que os historiadores fazem, mas quero fazer outro. Devemos chamá-lo de filósofo? Também não. O que faço não é absolutamente uma filosofia, e também não é uma ciência cujas justificativas ou demonstrações temos o direito de exigir. Então, você se definiria? Eu sou um pirotécnico. Pirotécnico? Sim, um pirotécnico olha as camadas do terreno, as dobras e as falhas. O que é fácil cavar, o que vai resistir, observa de que maneira as fortalezas estão implantadas. Uma vez tudo isso bem delimitado, resta o experimental. Sabemos que o seu objeto de estudo é o discurso. Como definiria tal objeto? A noção de discurso pode ser empregada como um conjunto de regras anônimas e históricas, sempre determinadas no tempo e espaço, que definem em uma dada época e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística as condições de exercício da função enunciativa. O discurso é, pois, uma prática que relaciona a língua com outras práticas no campo social. Exatamente por entender que seu pensamento não era teórico, mas sim constituído de reflexões sobre uma realidade obscurecida por discursos e transformada pelos interesses inclusos nas relações de poder, Foucault traz em sua obra A Ordem do Discurso, de 1970, a ideia de como discursos encontrados em uma dada sociedade ou em grupo social específico exercem funções de controle, limitação e validação de regras desta mesma sociedade. Não, isto não está certo, Leopoldo, isto não está certo. Caro Efésios, é notório quanto preocupa-se em vão. Seus súditos se tornarão meus súditos. Seu reino estará sob meu poder, assim como seu trono. Leopoldo, nunca ouvi tão repleto de ambição. De tamanha insignificância este seu discurso coercitivo.
Posso ver o quanto sempre buscou exercer relações interpessoais de dominação. Poupe-me de suas dispensáveis observações. Para minha ascensão e expansão de meus territórios, anseio o poder sobre todos os reinos existentes. Tornar-me-ei o maior e mais destemido rei de todos os tempos. Prepare-se, volto para derrotá-lo, e seus súditos, estes conhecerão o que é a eterna servidão. Ei, você! Viu o que eu vi? É disso mesmo que trata nosso amigo Foucault, que analisa a gênese de um saber político voltado para o controle da população através de mecanismos de biopoder, uma configuração governamental que transforma a vida em objeto de poder. Exatamente. É por isso que em meus estudos não busco propor nenhuma teoria geral sobre o que é o poder, e sim partir do ponto de que ele não é uma substância, um fluido ou algo que decorreria disso ou daquilo. Dessa maneira, mais apropriado é refletir sobre a mecânica do poder, e não sobre o que ele é. Agora penso, como falar de discurso tendo-se de empregar o próprio discurso para desvendá-lo? Existe em muita gente um desejo semelhante de não ter de começar, um desejo de se encontrar logo de entrada do outro lado do discurso. À medida em que Foucault analisa o discurso como prática social, constata que a essência do discurso está no significante, também definido como imagem acústica. Ou seja, o discurso é o encadeamento de significantes em si mesmo e de outros discursos externos. Não possui foco no significado, e sim no significante. Para melhor exemplificar essa máxima, usemos o caso dos sofistas da Grécia Antiga, cujo principal instrumento de atuação, a retórica, era usada como artifício de persuasão, uma verdadeira arte de manipular raciocínios, de produzir o falso, de iludir os ouvintes, sem qualquer amor pela verdade, onde a prática do discurso não é dissociável do exercício do poder. Configurando assim a retórica sofista como um instrumento vazio de conteúdos que possui como finalidade apenas a valorização do discurso, seja ele de caráter verdadeiro ou não. Assim como na retórica, a ordem do discurso volta-se para os efeitos que ele pode gerar. É isso mesmo. O discurso não é a representação simbólica do mundo ou de uma realidade exterior universal, mas é constituído de valores implícitos no verdadeiro, neste caso, o que é socialmente aceito. Com isso, vemos 2 dos 4 conceitos das posturas e procedimentos metodológicos de análise do discurso. O foco deste no significante e a não simetria entre o que o discurso diz representar e os objetos e conceitos externos que efetivamente possam existir ou que tenham a possibilidade de verdade. Os outros 2 conceitos tratam das diferenças de fundo que existem entre o que pode ser verdade e o que Foucault designa no verdadeiro, ou seja, aquela verdade aceita por determinada sociedade, e a validação e disseminação dos discursos que torna seu pronunciamento aceito e mantido oficialmente. Esses são os 4 princípios fundamentais para a análise do discurso. A crítica aqui se faz à ordem do discurso no que se refere aos procedimentos que visam o controle do que é produzido, por quem é produzido e como se distribuem os discursos. E a partir dessa crítica, proponho tais procedimentos metodológicos de análise do discurso. Mas vale lembrar, além desses 4 princípios para análise do discurso, existem 3 grupos identificados por você, envolvendo sistemas de exclusão externos e internos ao discurso, ou seja, excluem tudo que está fora do padrão discursivo, bem como as regras impostas aos sujeitos.
parte do mecanismo de exclusão externos ao discurso, a interdição ou proibição, a separação ou rejeição e a vontade de verdade. A interdição ou proibição se refere ao tabu do objeto e ao direito privilegiado daquele que fala. É o calar diante do que se realmente pensa e o que em nossa sociedade levam os sujeitos à submissão ou ao silêncio temeroso, e centra, sobretudo, nas esferas da sexualidade e da política, onde se situa a prática temível do poder e da dominação. Há também, Leopoldo, o segundo princípio da exclusão, o de separação, em que é rejeitado todo discurso que não condiz com o que é imposto e em que se estabelece a relação de oposição entre razão e loucura que perdura desde a Idade Média. Vocês lembram? Desde o período medieval, o louco era aquele cujo discurso não poderia circular como o dos outros. Sem esquecer do terceiro tipo de exclusão externo, aquele dado pela vontade de verdade. Aponta para as oposições entre o verdadeiro e falso. Nesse princípio, há sempre, segundo Foucault, um suporte institucional para silenciar o falso e franquear o verdadeiro, seja na fala de um professor, de um médico ou na sentença de um juiz. Aqui o discurso que circula na sociedade é tido como absoluto. Assim, a relação falso-verdadeiro é vista como um instrumento de controle. Apresento-lhes agora os procedimentos internos de exclusão. O comentário, ditos contestáveis que se consolidam como verdade sem necessariamente o ser. A autoria, princípio de agrupamento que dá unidade e coerência a um conjunto de significações, discurso. E, por fim, a disciplina, que possibilita um processo de criação, mas dentro de um jogo restrito, dos limites da verdade do discurso de sua época. Todos esses princípios têm função restritiva e coercitiva ao discurso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim. Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados em que ninguém entrará se não for, de início, qualificado para fazê-lo, pois seu funcionamento possui uma série de exigências impostas. É um jogo entre o iniciado, quem sabe, e do louco, que ainda precisa fazer saber. E digo que, talvez na educação, se encontre um sistema onde os sujeitos possam ter acesso a qualquer tipo de discurso, embora na educação se instaure maneiras de manter, modificar ou apropriar o discurso, através dos saberes e poderes que trazem consigo. Olá, pessoal! Meu nome é Judite. Tá ótima. Devemos então chamá-lo de filósofo? Também não. O que faço não é absolutamente uma filosofia. Parece que tá de ditadura. Sempre a sua voz não tem da